Sua proteção de Deus em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Rosy Cristani que realize a leitura do versículo da Bíblia. Louvai a Deus com prados de júbilo, todas as terras. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder, se submeterão a ti os teus inimigos. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Solicita a primeira secretária, a vereadora Rosy Cristani, que realize a leitura do expediente. Expediente de 9/3/2026. Comunicado do setor de leis e decretos informando sobre a sanção do projeto de lei complementar número 01/2026, que deu origem à lei complementar número 104 de 2006. Comunicado do setor de leis e decretos informando sobre a sanção do projeto de lei número 27/2026, que deu origem à lei ordinária número 7.231 de 2026. Comunicado do setor de leis e decretos informando sobre a sanção do projeto de lei número 09 de 2026, que deu origem à lei ordinária número 7.232 de 2026. Comunicado do setor de leis e decretos informando sobre a sanção do projeto de lei número 08/2026, que deu origem à lei ordinária número 7.233 de 2026. Comunicado do setor de leis e decretos informando sobre a sanção do projeto de lei número 10/2026, que deu origem à lei orgânica número 7.234/2026. Comunicado do setor de leis e decretos informando sobre a sanção do projeto de lei número 11/2026, que deu origem à lei orgânica número 7.235 de 2026. Comunicado do setor de leis e decretos informando sobre a sanção do projeto de lei número 12/2026, que deu origem à lei orgânica número 7.236 de 2026. Comunicado do setor de leis e decretos informando sobre a sanção do projeto de lei número 13 de 2026, que deu a origem à lei ordinária número 7.237 de 2026. Comunicado do setor de leis e decretos informando sobre a sanção do projeto de lei número 21/2026, que deu origem à lei orgânica número 7.238 de 2026. Ofício número 56 de 2026 da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 01/2026, de autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 051 de 2026 do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, em resposta ao requerimento número 040 de 2026, de autoria do vereador André Flenick. Ofício GB número 27/2026 do Poder Executivo, encaminhando declaração de não impacto. Convite da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, para a cerimônia de outorga de grau do curso de licenciatura em Pedagogia, turma 2025-2, no dia 13 de março, às 20 horas, no auditório da Escola Dr. Haroldo Carneiro de Carvalho. Convite da Secretaria Municipal de Habitação para o evento de entrega de matrículas do programa Lar Legal, no dia 25 de março, às 19 horas, no pavilhão da Igreja Nossa Senhora Imaculada da Conceição. Ofícios número 56 e 64,
de 2026, do Gabinete da Prefeita, encaminhando projetos de lei em regime de urgência. Projeto de Lei Ordinário número 034, de 2026, que autoriza o uso do bem público e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 035, de 2026, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer a custear despesas e da outras providências. Ordem do dia, segunda votação. Projeto de Resolução número 003, de 2026, que autoriza a Câmara Municipal de Vereadores de Canoinhas a filiar e pagar contribuição associativa à Federação das Câmaras de Vereadores de Santa Catarina, UVESC, e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 018, 2026, que altera a ementa e dá outros e os artigos 1º, 2º e 3º da Lei número 6.262, de 29 de agosto de 2018, para expandir a obrigatoriedade de capacitação em primeiros socorros a estabelecimentos privados de lazer e cultura, destinados ao público infantil e juvenil. Projeto de Lei Ordinário número 020, de 2026, que institui a Carteira Municipal de Identificação da Pessoa com Câncer no município de Canoinhas, Santa Catarina, e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 028, de 2026, que cria o cargo de Controlador Interno e da outras providências, com emendas. Primeira votação. Projeto de Lei Ordinário número 030, de 2026, que dispõe sobre a vinculação do responsável técnico ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, declarado inidôneo no âmbito da administração pública e da outras providências. Ordem do dia, 9/3/2026, segunda-feira. Indicações. Número 042 de 2026, de autoria do Edil Gilmar Martins, que solicita a excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do DETRACAN, que seja realizada a instalação de placas de redução de velocidade na localidade de Bonetes, em frente à mercearia Chambosque, nas proximidades da BR-280 e da antiga Escolinha dos Dranca. Indicação número 046, de 2026, de autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita a excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal da Infraestrutura, que seja realizada o alargamento e a colocação de material na estrada da localidade de Barra Mansa, nas proximidades da propriedade do senhor Miguel Vander Andrieski, na divisa com o município de Iriniópolis. Indicação número 044, de 2026, de autoria do Edil Ivan Kraus, que solicita a excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, que seja realizada o conserto do calçamento na rua Major Vieira, na subida do ginásio da AABB, em direção ao bairro Alto das Palmeiras. Indicação número 045, de 2026, de autoria do Edil Ivan Kraus, que solicita a excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Luiz Rogério Koch, secretário municipal de Meio Ambiente,
que seja realizada a limpeza dos canteiros centrais na Rua Major Vieira, no trecho compreendido no sentido da ABB, ao bairro Alto das Palmeiras, bem como sejam notificados os proprietários de terrenos para limpeza de mato e retirada de lixos existentes em seus lotes. Ainda que seja realizado estudo para plantio de novas mudas de palmeiras ao longo da via. Indicação número 046 de 2026, de autoria do edil Gilson Guimarães, que solicita a excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal da infraestrutura, que seja realizada a devida manutenção da rua Otto Friedrich, no trecho sem pavimentação, localizado no bairro Tricolim, com a regularização da pista, colocação de pedras e limpeza da drenagem nas laterais da via. Indicação número 047 de 2026, de autoria do edil André Flenick, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do DETRACAN, e ao setor de iluminação pública da Secretaria do Planejamento, que seja aliviada a possibilidade de firmar parcerias com instituições de ensino técnico e superior do município de Canoinhas, tais como UGV, UIFSC e SENAI, especialmente com cursos nas áreas de engenharia elétrica, engenharia de software, análise e desenvolvimento de sistemas, eletrotécnica e automoção, para realizar convênios buscando tecnologias a serem aplicadas no trânsito de nosso município, a exemplo do desenvolvimento de semáforos inteligentes com o uso de IA. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Flenick. Vereador André. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento meus colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha presencial, minha amiga Lúcia, o Du, Gabriel, família Tramontim, aqui presente. Gostaria de também cumprimentar o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais e vou falar sobre essa minha indicação que eu fiz sobre o uso de tecnologia. Até aproveitando a presença da Lúcia, a filha dela foi minha aluna na engenharia elétrica e essa tecnologia de desenvolvimento de semáforo é algo que os alunos podem desenvolver com uma certa facilidade, os semáforos convencionais. A gente sabe que existem algumas restrições burocráticas em metro, vários departamentos, as chamadas certificações, que ao meu ver, e eu já falo aqui, são muito mais para encarecer produtos que poderiam ser desenvolvidos a um preço muito mais barato. Porém, existe uma saída e uma alternativa, é quando nós desenvolvemos a pesquisa científica e a gente pode usar algumas técnicas e locais para testar uma nova tecnologia. E aqui que entra a minha sugestão de parceria. Fazer uma forma de um convênio, que seja até uma forma de bolsa de estudo para os alunos, investimentos, para que sejam desenvolvidas não somente tecnologias de semáforo. Nós tivemos na cidade, agora foi consertado o semáforo do Figura, ali na Rua Paulo Pereira, mas eu já percebi que tem outros semáforos no nosso município que já estão com defeito. Não é por incompetência do setor público, não do DETRACAN, não é problema do setor de iluminação, o engenheiro Adilson, que faz bom trabalho, é porque são equipamentos muito antigos e são de difíceis peças de reposição, até mesmo para fazer um plano de contingência. Então, a minha sugestão é aproveitar a nossa mão de obra em desenvolvimento, desenvolver novas tecnologias e usar nossos espaços da cidade como locais para testes de tecnologia, dentro da legalidade e também garantir uma economicidade. Eu lembro que há uns anos atrás, uns bons anos atrás, hoje engenheiro eletricista Maurício Gulix desenvolveu um semáforo com uma qualidade muito superior ao que nós temos comercialmente. Na época, um semáforo de rua custava como se fosse uns R$2.000
e esse semáforo dele custaria R$800. Porém, devido a questões burocráticas, acho que o Justo Guimarães ainda era secretário do Planejamento. Eu lembro que o Wilson Pereira tentou levar para frente, acabou não conseguindo, por justamente essas questões de exigência. Porém, eu andei pesquisando e existe sim a possibilidade de ceder certos pontos da cidade para o bem científico, o bem acadêmico, e essa é uma alternativa através do convênio que eu trago para que a gente consiga implantar no nosso município tecnologias de ponta a um custo muito menor, trabalhando e desenvolvendo os nossos acadêmicos. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum vereador? Não, senhor presidente. Senhor presidente? Vereador Gil. Senhor presidente, só quero fazer uma breve justificativa aqui dessa indicação aqui. Gostaria primeiramente de cumprimentá-los a todos que fazem presentes, os vereadores e vereadoras que nos acompanham. A indicação que eu apresento hoje é para o setor de Detracan, havendo que nas vias não pavimentadas não se faz lombadas, né? Mas em alguns lugares seria necessário que instalasse pelo menos a placa de redução de velocidade, um limite de velocidade. Aí eu acho que não tem problema. Pelo menos os motoristas que vão conduzir ali, bons entendedores, vão saber que é local de reduzir a velocidade. Então, hoje eu apresento essa indicação porque foi solicitado ao setor de Detracan em questão de instalação dessas lombadas e também ou placas de velocidade, né? E qual informaram que deveria de um vereador fazer a solicitação aqui pela Câmara. Então hoje eu apresento essa indicação e peço que dentro da possibilidade o setor de trânsito, o Detracan, possa colocar 2 placas na localidade de Bonetes, próximo ali em frente à Mercearia Champoski, que fica próximo à BR-280, é conhecido também próximo à Escola dos Dranca. Então seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicita a primeira secretária que informa se existem vereadores inscritos para fazerem uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Vereador Ivan. Solicita a inclusão na ordem do dia em regime de urgência para as devidas votações dos seguintes projetos. Projeto de Lei Ordinária 34/2026 autoriza o uso de bem público e da outras providências. Além do projeto de lei ordinário número 35/2026, que autoriza a Fundação Municipal de Esporte a custear despesas e da outras previdências. Solicito ainda a inclusão em primeira votação dos seguintes projetos. Projeto de lei 34 e 35/2026. Era o que continha, senhor presidente. Coloca em deliberação do plenário a tramitação em regime de urgência dos seguintes projetos. Projeto de lei ordinário número 034 de 2026. Projeto de lei ordinário número 035 de 2026. Está em discussão? Está em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Declaro aprovado o regime de urgência dos referidos projetos. Coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos seguintes projetos. Projeto de lei ordinário número 034 de 2026 e projeto de lei ordinário número 035 de 2026. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Declaro incluídos na ordem do dia para a primeira votação os referidos projetos. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de resolução número 003 de 2026, que autoriza a Câmara Municipal de Vereadores de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, a filiar e pagar contribuição associativa à Federação das Câmaras de Vereadores de Santa Catarina, UVESC, com sede na capital do Estado de Santa Catarina, e da outras providências. Está em discussão? Não havendo em que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unidade dos presentes projeto de lei número 003 de 2026. Coloco em
segunda discussão e votação, projeto de lei número 018 de 2026, que altera a emenda aos artigos 1º, 2º e 3º da lei número 6.262, de 27 de agosto de 2018, para expandir a obrigatoriedade de capacitação em primeiros socorros a estabelecimentos privados de lazer e cultura destinados ao público infantil e juvenil. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador André. Senhor presidente, justificando essas emendas, esse projeto inicialmente foi desenvolvido pelo então vereador Paulinho Basílio, um projeto muito bom, baseado numa lei nacional chamada Lei Lucas. E eu considero que ela tinha uma falha, porque a Lei Lucas sempre foi focado para as escolas, instituições de ensino. Porém, hoje, como sempre, nós sempre tivemos outros ambientes, sejam clubes, escolas artísticas, escolas de música, escolas de artes marciais, até futebol, futsal, né? Que tem muitas crianças e muitas vezes o instrutor que está ali não é a pessoa mais qualificada. Recentemente eu vivenciei uma situação ali, no caso uma convulsão, não foi aqui no município de Canoinhas, onde uma pessoa que estava no ambiente ali de esportes passou mal e o instrutor não tinha a mínima noção do que fazer. Na verdade, ele entrou até numa situação de desespero, quase se tornou uma nova vítima ali. E um conhecimento básico, o próprio Corpo de Bombeiros oferece gratuitamente os cursos do SEBAE, o CBC e vários cursos da iniciativa privadas que são fornecidos por aí, podem suprir essa vaga e garantir uma segurança maior, tanto para as crianças que estão ali, até mesmo para os pais, né, que vão ter a segurança dos seus filhos em locais muito bem acompanhados. Era o que continha, senhor presidente. Continua em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unidade o projeto de lei número 018 de 2026. Coloque em segunda discussão e votação o projeto de lei número 020 de 2018, que institula a carteira municipal de identificação à pessoa com câncer no município de Canoinhas e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unidade dos presentes o projeto de lei número 020 de 2026. Coloque em segunda discussão e votação o projeto de lei ordinário número 028 de 2026, que cria cargo de controlador interno e dá outras providências. Está em discussão? Como emenda. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unidade dos presentes o projeto de lei ordinário número 028 de 2026. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei ordinário número 030 de 2026, que dispõe sobre a vinculação do responsável técnico ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica declarado idôneo no âmbito da administração pública e da outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por o projeto de lei número 030 de 2026. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei ordinário número 034 de 2026, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unidade o projeto de lei número 034 de 2026. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei ordinário número 35 de 2026, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer a custear despesas e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unidade o projeto de lei número 35 de 2026. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, o vereador Marcos Homer, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento de número 62, de autoria do Edil André Flene, que requer que seja encaminhado ofício ao Conselho Tutelar de Canoinhas, solicitando as seguintes informações. Primeiro, se o número de contato via telefone e WhatsApp do Conselho Tutelar é
3627-2280. 2. No caso não seja esse número utilizado, informar qual é o contato oficial disponível para que a população possa acionar o Conselho Tutelar quando necessário. 3. Qual é o tempo de resposta considerado aceitável para atendimento das solicitações encaminhadas pela população por meio de telefone e WhatsApp. 4. Como é organizada a escala de atendimento dos conselheiros tutelares nos finais de semanas e feriados. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador André. Senhor presidente, meus colegas, eu faço esse requerimento em virtude de uma situação que aconteceu esse final de semana, sendo bem explícito. Eu recebi pelas redes sociais mais de uma vez uma denúncia que estava acontecendo na Praça Lauro Miller. Alguns menores de idade, de aproximadamente 15, 14 anos, acompanhados de crianças mais novas ainda, de crianças de colo. Esses menores, adolescentes alcoolizados e as crianças de colo junto com eles estavam pedindo esmola e pressionando muitos populares que se encontravam ali no parquinho da Praça Lauro Miller. Uma situação inaceitável. Primeiro, pelo alcoolismo. Segundo, explorando o menor ainda mais novo. Pois bem, cumpri o procedimento que eu considero correto até então. Entrei em contato com o número que eu tinha do Conselho Tutelar, que, inclusive agora com o vereador Ivan, era o que nós recebemos. 3627-2280. Tem mais um outro número de celular que acabou não funcionando no momento que foi mandado mensagem. Pois bem, eu mandei mensagem, isso era sábado aproximadamente às 16 horas. Eu recebi a resposta no domingo, 8 da manhã. Então, não creio que seja o padrão de resposta, o tempo de resposta necessário para uma situação dessa. Por mais que eles tivessem tido a vontade do domingo ir atrás, já não ia resolver porque a situação tinha sido no dia anterior. Eu creio que o Conselho Tutelar tem suas demandas. Eu fui hoje à tarde para tentar conversar com eles pessoalmente e realmente, a hora que eu cheguei lá, eles receberam uma demanda de uma criança que se enfiou na frente de um ônibus da prefeitura, uma situação bem complicada, estavam realmente bastante ocupados. Conversei com o Wilson da assistência social, por mais que a assistência social não tenha uma relação direta com o Conselho Tutelar, são instituições diferentes, né, mas existem aquelas correlações, né, de trabalho. Porém, eu gostaria de saber essas informações, porque eu não tenho o objetivo de prejudicar de forma nenhuma o trabalho do Conselho Tutelar, mas eu desejo que tenha dado o trabalho correto. E saliento que não é a primeira vez, eu tenho outras conversas ali que ou não foram nem respondidas, ou foram respondidas 3, 4 dias depois. Tá? Se não é esse o número, poderia no passado já ter sido repassado um outro número, né, outros números em questão. Mas quando a gente manda uma mensagem e a gente quer averiguar uma situação, mesmo que seja para receber um não é competência do Conselho Tutelar, isso não é com a gente, é com a assistência social, isso é com a polícia militar, beleza, mas que pelo menos tenha uma resposta para que a gente não fique a Deus dará. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Coloco em votação o requerimento. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 63, de autoria do Edil Gilson Guimarães. Requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotili Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando informações acerca dos projetos de implantação do parque da cidade, previstos para o terreno com frente para a rua Guilherme Prost, no Campo da Água Verde. Sabe-se que, ao longo dos anos, diversos projetos foram elaborados para a implantação do parque da cidade, incluindo propostas apresentados pela SAVC, antiga ONG de Canoinhas, bem como iniciativas durante os governos dos ex-prefeitos Leoberto Weinert e Beto Passos, sendo que neste último ocorreu inclusive o lançamento da pedra fundamental do parque da cidade. Diante disso, solicitam-se as seguintes informações. Primeiro, qual a situação legal do terreno adquirido pelo município por meio de desapropriação? 2. Foi realizada licitação para a elaboração do projeto do parque da cidade na ocasião do lançamento da pedra fundamental durante o governo Beto Passos? Em caso de positivo, qual motivo não houve o prosseguimento do projeto? 3. Quais recursos estão previstos no orçamento da Prefeitura para o Parque da Cidade e qual secretaria está vinculada? 4. Qual secretaria é atualmente responsável pela manutenção, limpeza e roçada do terreno? 5.
Por qual motivo não têm sido realizadas manutenções periódicas no local? Sexto, qual é o planejamento do atual governo para a utilização do referido terreno? Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente, Vereador Jus. boa noite, colegas vereadores, boa noite, público que nos assiste, boa noite, público das redes sociais. Eu fiz requerimento justamente para tirar essa dúvida com relação ao Parque da Cidade, que há tantos anos vem sendo tentado criar esse parque pela população nossa. Então ele já vem há muito tempo, há mais de, vamos dizer, 30 anos, que foi lá o Dr. Hilton, que era o presidente da SAVC, que teve essa iniciativa, inclusive fez um projeto, encaminhou para a prefeitura, e daí em cima disso que ocorreu a desapropriação do terreno no governo Leberto Weinert, na qual eu era secretário de planejamento. Então, vamos dizer, foi feita a desapropriação do terreno, foi feita a retificação da área, foi da antiga Proust e Irmãos, aquele terreno, e acabou não andando o dito parque. Daí, vamos dizer, terminou o governo do Leoberto, terminou o governo do Beto Faria, né? O Proust e Irmãos entrou com processo na justiça, querendo saber o valor, se o valor estava de acordo com a desapropriação, né? E não teve mais resposta com relação a isso. Não sei se esse terreno hoje é do município ou ainda está em vias judiciais, né? O governo do Beto Passos lançou uma pedra fundamental, que todo mundo sabe, né? Inclusive botou a imagem do projeto lá na Guilherme Proust. Então, vamos dizer, acredito que tem um projeto muito bem feito. E vamos dizer, e por que ele não está sendo dado continuidade? Se esse terreno hoje é do município, então vamos dizer, por que ele não está sendo feito manutenção? Por que não estamos iniciando esse parque? Eu tive a semana passada no estudo socioambiental com a empresa que está fazendo o estudo da cidade, que vai determinar as áreas de APPs, e fiz essa pergunta à empresa, se aquela área é uma área de preservação. E, felizmente, eles falaram que ela não é uma área de preservação. Então, não tem motivo nenhum do município não colocar uma máquina lá para fazer terraplanagem, para fazer roçada, para fazer a limpeza, fazer corte de supressão de vegetação, né? Porque lá não existem grandes árvores. Então, vamos dizer, é fácil de fazer a manutenção e podemos já dar início, né? Porque um parque, ele basta começar a fazer a limpeza, criar umas caminhadas lá por dentro do terreno e ir atrás de recursos. E caso tenha um projeto, tenha um orçamento, nós aqui, vereadores, podemos ir atrás dos deputados e pedir recurso para fazer a implantação desse parque, né? Então, nós temos que dar... de imediato, dar início a esse parque que é tão... que a população tanto quer, principalmente do Campos da Água Verde e do centro, porque ele está bem no centro da cidade de Canoinhas, tá? É uma área abandonada, que serve somente para alagável em caso de enchente, não tem outra utilidade. Então, vamos dizer, um parque alagável, como é feito em Curitiba, como foi feito em São Mateus do Sul, em outras cidades, seria muito bom para a cidade. Então, era o que continha, presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Ivan. Senhor presidente, tal como o Gilson agora comentou, em outras sessões, ano passado, né, nós até discutimos alguma coisa sobre esse parque e algumas informações nos vieram que existe esse projeto para transformação num parque alagável mesmo, ao modo do Batel, aquela região em Curitiba, ali onde solucionou muitos problemas, né? E eu acredito que isso vai ser uma mão na roda para a nossa cidade como um todo, principalmente nas épocas de chuvas maiores, né, Gilson? E ao que pese, a última informação que eu tive, mas é questão jurídica, havia uma pequena discussão ainda em razão de uma área, mas não integralidade, uma pequena área, né? E o projeto está em implementação, mas é verba que vem no governo estadual para implementar ali. Essa é a contribuição que nós tivemos em resposta em outras sessões anteriores, né? Então, tomara que logo venha essa resposta, né? Porque ali é uma evolução muito grandiosa para o nosso município quando a gente conseguir desenvolver, né? Terei isso presente. Senhor presidente. Vereador André.
Vereador Gilson, se me permite, gostaria de assinar junto. Parabenizá-lo por trazer essa pauta. Nós já conversamos aqui algumas vezes sobre essa pauta. Eu conheci esse terreno em algumas situações de apagando incêndio em vegetação naquela região. Mesmo com o mato alto, mesmo em uma situação de incêndio, é um local bonito. Tem as lagoas que se formam ali. E acredito que com uma limpeza e um investimento não muito alto, vai ser um local de muito bom proveito para o nosso município. Como foi falado, um parque alagável. Eu lembro que teve alguns questionamentos quando saiu o parque. Mas para que fazer um parque para alagar? É justamente por isso. É para fazer um local que tenha uma utilidade quando alagar. Então, a gente às vezes pensa num parque como um projeto mirabolante, algo custoso, mas como conversávamos aqui antes do início da sessão, o senhor esteve em Curitiba, conhecendo alguns parques, algumas praças lá, como João Paulo II, e verificou que com custo baixo é possível fazer algo muito amplo. E vou dar um exemplo, em Jaraguá do Sul foi criado um parque nas mesmas condições, próximo ao rio, que o que foi o parque basicamente que eles fizeram? Apenas um gramado. Eles começaram apenas com um gramado. Depois que foram colocando quiosque e algumas coisas assim, mas o parque inicialmente só tinha um gramado. Claro que a gente pode colocar alguma coisa a mais, mas não precisa pensar, talvez uma ciclovia, um local ali para caminhada, para corrida, mas o investimento sendo pequeno. Eu lembro do senhor Luiz Carlos Moraes Damasceno, o seu Damasceno, foi homenageado aqui nessa casa, e ele citou algumas vezes que o importante é a gente começa com uma estrada, depois vai colocando quiosque, tudo, mas a gente tem que ter um ponto, um start, um começo, fazendo as coisas de uma forma correta e honesta, com baixos custos a gente vai fazer uma coisa bonita naquela região. Era o que continha, senhor presidente. Continua em discussão? Senhor presidente, primeiramente, boa noite, colegas vereadores e público que nos assiste, funcionários. Gostaria só de pedir a permissão para assinar junto o requerimento. Certeza, Homer. Continua a discussão? Coloque em votação o requerimento. Senadores que concordam, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 64, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Requer que seja encaminhado ofício ao Instituto Sul Paranaense de Altos Estudos, SPAI, solicitando o encaminhamento de cópia dos documentos referentes às inscrições de todos os candidatos que constam como indeferidos no concurso. Destaca-se que, para garantir o sigilo de eventuais dados sensíveis, os documentos poderão ser entregues pessoalmente junto à Câmara de Vereadores, ou, se necessário, com a devida ocultação tarja das informações sensíveis. O presente requerimento tem por objetivo possibilitar que esta Casa Legislativa possa averiguar diversas denúncias e reclamações recebidas de candidatos, especialmente no que se refere a possíveis inconsistências nas inscrições e na transparência do processo, verificando que se houve eventual irregularidade ou falha administrativa no tratamento das informações que constam como indeferidas. Coloco em discussão o requerimento. Coloco em votação o requerimento. Senadores que concordam, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 65, de autoria do Edil Gilson Guimarães. Requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotile Roeder, secretário municipal do Planejamento, solicitando que informe se há projeto de pavimentação para o trecho restante da rua Otto Friedrich e, caso não exista, que seja estudado e providenciado a elaboração do projeto. Coloco em discussão o requerimento. Coloco em votação o requerimento. Senadores que concordam, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento de número 66, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Wilson Nascimento, secretário municipal de assistência social, solicitando informações acerca da possibilidade de realização de abordagem social junto às pessoas em situação de rua, que atualmente permanecem no terminal rodoviário do município. Tem sido observado que alguns desses indivíduos permanecem, última forma, no local de forma contínua, sendo que um deles tem se mantido na saída do elevador, o que acaba obstruindo a passagem e dificultando o acesso dos usuários, especialmente de pessoas com mobilidade reduzida. Diante disso, solicita informar: 1.
se há estratégia de abordagem social sendo realizada no local pela equipe da assistência social. 2. Se está sendo feito acompanhamento dessas pessoas em situação de rua. 3. Quais os encaminhamentos ou ações de apoio social estão sendo adotadas, visando oferecer suporte adequado a essas pessoas e, ao mesmo tempo, garantir a circulação e segurança dos usuários do terminal rodoviário. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereadora Cátia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, funcionários da casa, comunidade que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais. Eu sei que trata-se de um tema bastante sensível, que é a comunidade de rua, né, os moradores de rua. Porém, é importante que a gente discuta isso nessa casa e tenha a participação da assistência social nesse serviço, porque eu tenho percebido, tenho frequentado a rodoviária com uma certa frequência e percebido que alguns moradores eles estão fazendo a rodoviária como a sua residência, né? E isso, creio que não pode acontecer. Inclusive, presenciei ali a obstrução do próprio elevador, que é para que as pessoas possam ter acessibilidade. Se ele sair, ele está obstruído por pessoas que estão dormindo ali, estão fazendo ali a sua cama e permanecem ali por longos tempos. Então, até conversei com algumas pessoas que trabalham lá e eles têm dificuldade de tratar com essas pessoas que estão lá. E hoje de manhã até passou uma reportagem que o Ministério Público fez uma recomendação para alguns municípios para que haja uma abordagem social para que essas pessoas que residem, né, nas ruas e nos espaços públicos possam ser feitos encaminhamentos de forma a acessarem os serviços sociais, né, e retornem para as suas comunidades de origem. Então, acho que é importante que a assistência se manifeste em relação ao que já tem sido feito e se é que está sendo feito alguma coisa nesse sentido. Muito obrigada. Continua a discussão. Coloco em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento de número 67, de autoria do Edil Marcos Homer, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do DETRACAN, solicitando informações referentes aos últimos ocorridos no Rio Iguaçu em nosso município, especialmente quanto à legalidade das ações da Marinha e a necessidade de regularização de algumas embarcações, considerando ainda a importância do turismo da pesca para algumas localidades e distritos do município, solicitando as seguintes informações. 1. Considerando que a documentação e fiscalização possuem caráter federal, é possível que o município de Canoinhas tenha algum tipo de intervenção ou atuação para auxiliar na regularização das embarcações e seus operadores? 2. Em caso positivo, quais medidas ou ações podem ser adotadas pelo município para colaborar com esse processo de regularização e orientação dos proprietários e operadores de embarcações? Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente, vereador Homer. Inclusive, deixo o requerimento aberto aos demais vereadores. Nós, anos anteriores, a gente via que a Marinha buscava o município, fazia algumas orientações, né? Todos nós sabemos que ninguém quer ficar irregular, né? As pessoas querem manter a sua atividade, tanto a pesca quanto passeios com a família, né? Tem muitas pessoas que utilizam do Rio Iguaçu para levar seus familiares, fazer passeios. E nos últimos anos a gente não vê mais esse tipo de abordagem, né? A gente vê a abordagem de fiscalização e a punitiva. Só que eu creio que o caminho melhor, vereador Gilson, até a gente estava conversando, seja pela orientação. E se o município precisar, talvez, intervir, ou até a própria Câmara de Vereadores, a gente realizar uma audiência pública ou até uma mostra aqui, junto à Marinha, seria importante, né? São moradores nossos, são pessoas que, ao invés de estar turistando, que é o termo que a gente fala, em outros municípios, estão aqui em Canoinhas, estão deixando esse recurso aqui em Canoinhas, um recurso que ajuda vários comércios na nossa região, e é importante que a gente faça essa ponte. É muito mais fácil, né, vereador André, até a gente comentava anteriormente, então dizer, isso é coisa da Marinha, né, tirar do ombro. Mas se a gente pode fazer essa ponte, se a gente consegue trazer a Marinha aqui para dar orientações
até da tipificação das embarcações, porque tem muita gente comprando barco aqui que nunca vai conseguir regularizar porque não tem essa informação. Então, são informações que vão ajudar muito a população de Canoinhas. E eu creio que a maior parte de vocês sabe que todas as ações da Marinha são legais, realmente eles têm essa capacidade e essa legalidade para fazer a fiscalização e a aferição, porém nós temos que buscar uma outra via, que essas pessoas saiam da informalidade, da ilegalidade e realmente possam estar lá e aquele momento que era para ser um momento de alegria, muitas vezes com os filhos e com a família toda, não se transforme num pesadelo. Então, deixo o requerimento aberto para os demais vereadores que quiserem assinar. Senhor presidente, Vereador André. eu gostaria de pedir para assinar junto. Eu agradeço pela citação, né, e convite a todos. Até mesmo um convite para que a Marinha possa realizar em nosso município um curso de raiz amador. Hoje, se não me engano, mudou a capitania, era São Francisco do Sul, perto de nós, agora está lá em Florianópolis, vinculado, o que se torna muito mais distante. Então, se fosse possível uma parceria para que eles trouxessem para a nossa região um curso para fazer esses treinamentos adequados e que todos os que têm subordinários e barcos possam poder participar. Era o que continha. Continua a discussão? Vereador Gilson? Também gostaria de assinar junto, Homer. Eu também lembro da grande dificuldade que era com relação às balsas, né? Então, vamos dizer, eu lembro que passei muita dificuldade da Marinha explicar o que era legal, o que não era legal com relação à balsa que funciona lá em Paula Pereira. Então, acho importantíssimo trazer alguém da Marinha para que explique com relação às embarcações. Continua a discussão? Senhor presidente, Vereador Ivan. se o Homer permitir, eu gostaria de assinar junto também. E eu até acredito que fica um convite a toda a edilidade, porque é muito importante. Até porque nós traríamos para cá uma regularização que vai fomentar o nosso comércio, que vai fomentar aqui o turismo da pesca. Nós temos um local muito apropriado para isso e vários rios apropriados, então é algo que só vem a crescer. E com isso nós regularizando, evitamos acidentes, evitamos um monte de situação que a própria Marinha vai vindo trazendo essas informações e ajuda a se autofiscalizar e ainda ajuda o município. Seria isso, presidente. Continua a discussão? Gostaria de assinar junto, Homer. Sim, faz de toda a agilidade, André, por favor. Obrigado. Como de toda agilidade, está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicita a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não, senhor presidente. Nada mais havendo a se tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 10 de março, terça-feira, às 19 horas.